Olá a todos, meu nome é Conceição Samalesso, sou angolano e vivo em Angola. Eu gostaria neste vídeo de fazer uma abordagem breve a respeito do cristianismo e da cultura africana. É claro, não seremos muito profundo, isso talvez faremos posteriormente em outros vídeos. Queremos aqui começar por dizer que não existe cultura africana. O termo cultura africana é um eufemismo exagerado que reduz a África a um grupo, a uma família. E do ponto de vista cultural, a África não é uma família. A África não é um grupo étnico. Existem em África várias culturas diferentes, distintas. E isso deve ficar bem claro, apesar de existirem semelhanças algumas. Mas isso não faz destes grupos iguais. Vou dar um exemplo. Os judeus praticam a circuncisão. Os Chocó também praticam a circuncisão. Os judeus são asiáticos. Os Chocós são africanos. Têm semelhança, porque ambos praticam a circuncisão. Mas isso não faz destes grupos iguais. Não sei se deu para entender. As semelhanças entre os grupos africanos não os tornam iguais. E devemos ter isso bem claro. Existe um grupo ali que se auto-intitula como os restauradores da cultura africana. Só que eles sempre querem nos dar a entender que a África é um continente uniforme. E é falso. Eles falam insistentemente da cultura africana. Não existe cultura africana. A África não é um continente uniforme. Quando eles falam de restauração da cultura africana, eles têm que citar que cultura que eles querem restaurar. A cultura Yorubá, a cultura malguês, a cultura Chocó, a cultura Khoikhoi. Que cultura que eles querem restaurar? Quando eles trazem África como se fosse uniforme, isto é uma ofensa aos distintos grupos que existem em África. Eu, como Chocó, me sinto diminuído, desvalorizado. Tem que citar. E não me podem confundir com um Yorubá, que também é outro grupo. Apesar das distintas etnias que existem no nosso continente, isso torna o nosso continente um continente rico e poderoso. Nós não podemos tornar todos estes grupos, todas as nações, como se fossem apenas uma nação. A ideia da unidade africana não é uma ideia dos nossos ancestrais, não é. É uma ideia moderna, é uma ideia que surgiu nos finais do século XIX e durante o século XX. A ideia de unidade africana não é uma ideia dos nossos ancestrais. A África nunca foi uniforme. Nunca foi uniforme. E nós devemos respeitar as diferenças. Estes indivíduos que se autoproclamam como restauradores, eles querem nos enganar. Enganar que querem restaurar a cultura africana. Que cultura africana? Na cabeça dos nossos ancestrais, dos meus ancestrais, por exemplo, não existia a ideia de cultura africana. Existia, sim, a ideia de cultura Chocó, que era diferente das outras culturas ao redor. E devemos respeitar isso. Então, é importante terem consciência isto que nós estamos a dizer. Cultura africana é uma imposição moderna, não é uma ideia que os nossos ancestrais defendiam. E por outra, queria falar do segundo ponto e último, é a respeito do cristianismo. A ideia de que o cristianismo foi trazido em África pelos colonizadores é uma ideia falsa. É uma ideia falsa. Falsa, falsa e falsa. O cristianismo
antecedeu a vinda dos colonizadores em África. Quando o cristianismo chegou em África, não existia Portugal, não existia Inglaterra, não existia França, não existia nenhum país colonizador referindo-se, né, à colonização recente do continente africano, cujo término foi no século XX. E é importante ter isso em conta. Eu vou repetir. Estes grupos que se auto-intitulam como restauradores da cultura africana, eles negam a história. Eles inventam a história. E eles cortam a história apenas para trazer à tona pedaços da história que lhes interessa. Eles vão começar a história na colonização, só que a história de África não começa na colonização. A história de África, a relação da África com o cristianismo não começa com a colonização. Vou dar um exemplo para terminar, porque não é um vídeo, não pretendemos fazer desse vídeo um vídeo exaustivo a respeito deste assunto. Gostaríamos de dizer claramente que quando estamos a falar de África, antes de ir propriamente à presença do cristianismo em África, nós estamos a nos referir àquilo que muitos historiadores chamam de África Negra. É um termo que eu não gosto de usar, é um termo que eu não concordo com esse termo, África Negra. Para mim, é um exagero aplicar esse termo à África subsaariana, mas estamos a falar desta parte de África, como muitos colocam, da África Negra. Um dos primeiros reinos cristãos no mundo foi um reino africano. Estou a me referir ao reino de Aksum. O reino de Aksum, na época do rei Ezana. E o reino de Aksum aceitou o cristianismo entre os anos 350 e 360. Nesta época, o Império Romano ainda não havia se tornado um império cristão. Apesar de que já Constantino havia aceitado o cristianismo, o império ainda não havia se tornado cristão, o Império Romano, porque o cristianismo só se tornou religião do Império Romano em 390, com o imperador Teodósio, e é posterior à época que Ezana tornou o seu reino como reino cristão. Então, um dos primeiros reinos cristãos no mundo foi o reino de Aksum, um reino africano. E esquecer esse facto histórico para contar a história do cristianismo apenas na colonização é ser falso, é um embuste, é uma tentativa de enganar pessoas no presente. Repito, estas pessoas que se auto-intitulam restauradores da cultura africana, eles são negacionistas, eles negam a história. A relação do cristianismo com a África é muito mais profunda do que estes indivíduos querem nos fazer entender. Agora, eu gostaria de terminar mesmo dizendo uma coisa. Não é verdade que o cristianismo foi criado para destruir a cultura africana. Isso não é verdade. Até porque o Império Romano aceitou o cristianismo ou por ter aceitado o cristianismo, houve mudança em sua cultura. Os discípulos de Jesus eram judeus e aceitaram o cristianismo. E por causa disso, houve mudança também no seu comportamento cultural. Então, não é só uma característica de África dizer que África é o único continente que sofreu transformações, mudança, aculturação. É falso. A aculturação aconteceu no continente europeu, aconteceu na Ásia e aconteceu em África, aconteceu na América.
Cuidado com estes grupos. É o conselho que eu deixo. Não permita que os teus caminhos sejam guiados por pessoas que claramente negam a história, por pessoas que começam a história profunda de um continente apenas em parte que lhes agrada, em parte que faz permanecer vivo a sua defesa ideológica. A história de África não começou no século XV. A história de África é anterior ao século XV. Cuidado. África e cristianismo têm uma relação profunda e a aculturação não é um fenômeno que aconteceu apenas em África. Aconteceu em todas as partes do mundo. Estamos juntos, era isso que gostaríamos de falar.